Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Amém. Os adolescentes podem subir. A pastora de vocês está ali aguardando. Hoje, a Adriana está por aí. Tem a criança também, pastor? As crianças vão subir também? As crianças também. Glória a Deus. Enquanto isso, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Deus é bom o tempo todo. Deus é perfeito. Ele é santo e Ele é o dono de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 12. Apenas um versículo que nós vamos... Quem encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga estou procurando. Glória a Deus. Você é um versículo bem simples e de nosso conhecimento. Vamos toda a igreja ler juntos? O que está escrito aí? Tiago, capítulo 1, versículo de número 12, diz o quê? Bem... Peraí, vamos lá, todos juntos. Mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3 e... Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido provado, receberá o quê? A qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Senhor, somos o teu povo, a tua igreja. Te adoramos nesta noite com o nosso coração, com a nossa alma, porque não existe outro Deus diante de nós, tu és o nosso Senhor. Nosso coração está preparado para receber a tua palavra e que ela venha cumprir na nossa vida aquilo que se te apraz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Glória a Deus. Este versículo é um versículo bem simples e parece de uma fácil aplicação na nossa vida, mas ele destaca exatamente aquilo que muitas vezes nós não desejamos: suportar a provação. É muito bom, queridos, quando tudo vai bem, quando tudo dá certo, quando tudo funciona às mil maravilhas. Mas existem momentos da nossa vida que as coisas não saem exatamente como nós desejamos. Seja ela espiritual ou seja ela no campo material. E essas provações e adversidades, elas tendem a nos desanimar. E às vezes questionarmos: por que estou passando por isso? Por que está acontecendo isto? Ou talvez estejamos como Elias, quando ele diz: Senhor, eu fiz tudo conforme tu ordenaste. Eu fiz exatamente de acordo com a tua vontade. Mas as coisas não fluíram e não estão fluindo exatamente como eu desejo, como é a minha vontade. E aí essas coisas, quando elas não funcionam muito bem, elas tendem a trazer desânimo, tristeza, esmorecimento, questionamentos. Mas este versículo, ele vai falar também, queridos, além da importância de suportar as provações e as adversidades, o versículo vai dizer que nós devemos suportar com fé e perseverança. Ao mesmo ponto que esse versículo nos diz de provação, este versículo também vai nos falar de resistência, vai nos falar de obediência a Deus, vai nos falar de submissão. Este versículo também vai nos falar de humildade, de aguentar as lutas, as adversidades, a provação. Este versículo também vai nos falar de recompensa. Ou seja, ele vai nos trazer uma variedade de possibilidades,
suportando a provação e está dizendo que nós vamos passar por provações. E isso, queridos, é algo que independe do nosso querer. Vamos passar por lutas, por adversidades. Mas este versículo diz, olha, porque depois de ter sido provado, depois de você passar pelo teste, depois de você vencer os obstáculos, há algo que nos espera, que está reservado para aquele que suporta, para aquele que persevera, para aquele que não sai do caminho, para aquele que permanece até o fim. Está reservado uma premiação extraordinária que em nenhum outro lugar nós poderemos encontrar, que receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido àqueles a quem Ele ama. É uma advertência também a não ficar de um lado para o outro. Hoje em dia, no decorrer dos anos, a gente muitas vezes nos enveredamos por um caminho da qual é a nossa escolha, fazemos a nossa escolha. Mas quando as coisas não funcionam bem, ao primeiro sinal de dificuldade, a gente quer mudar de caminho, a gente quer mudar de rota, a gente quer buscar uma alternativa. E aí, queridos, é uma orientação deste versículo exatamente para permanecer firme e não mudar o caminho. Se você entrou no caminho e está na direção do Senhor, é o caminho para o qual o Senhor lhe ordenou, obviamente, queridos, nós vamos passar dificuldades, porque o inimigo não quer ver a tua vitória, ele não quer ver você coroado, ele não quer ver a tua salvação, ele não quer ver o teu sorriso de alegria em saber que passou pela luta, venceu e o Senhor está te recompensando. Ele quer tirar tudo isso de nós. Ele quer roubar de nós a alegria da vitória. Ele quer roubar de nós a alegria da perseverança, de você dizer, eu comecei, eu continuei e eu concluí. Na minha vida não há pontas soltas, porque todas estão amarradas em Cristo Jesus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E isto, saber isto, viver isto, vivenciar isto, é alegria, gozo para nossa alma, de saber que o Senhor está conosco e não nos abandonou porque nós não pegamos o primeiro atalho, que Ele não nos abandonou porque nós saímos no meio do caminho, que Ele não nos abandonou porque achamos que era difícil e desejamos voltar. Muito pelo contrário, é de saber que nós começamos, vieram as lutas, vieram as adversidades, mas o Senhor está caminhando conosco, nos ensinando, nos aprimorando, nos moldando, nos mostrando o caminho, dizendo, vai, vai. Quando você diz, não aguento mais, o Senhor diz, dá mais um passo. Só mais um passo, e você dá aquele passo, o Senhor diz, mais um. E quando você vê, você está caminhando, vencendo as adversidades e suportando as provações, sem se desviar do caminho estabelecido pelo Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12, não precisa encontrar, mas anote, se você quiser procurar também, não tem problema. Mas Paulo vai exortar os crentes, queridos, a alegrai-vos na esperança. E ele diz, olha, sede pacientes na tribulação. Paciência, calma, isso é fase, e fase passa. E ele vai dizer, perseverai na oração. Perseverai na oração. Então, quando ele diz isso, olha, alegre-se na esperança. Olha, o dia ruim vai passar. Ele vem, mas ele vai passar. Olha, tenha calma, seja paciente na tribulação. Normalmente, quando a gente passa pelas adversidades da vida, a gente tem um hábito de se exaltar, né? Às vezes chuta uma panela, se destrambelha todo, fica irritado, né? Às vezes fala o que não convém, mas o texto ele está dizendo que o nosso comportamento, aqueles que são eleitos, aqueles que são escolhidos pelo Senhor, deve ter um comportamento diferenciado. E o que é esse comportamento diferenciado? É exatamente o comportamento de ter a convicção que Deus está conosco e Ele não vai nos deixar perecer. Ele vai caminhar. Vamos passar pelas adversidades,
mas nós vamos ter a nossa vitória. Vamos passar pelas coisas inerentes, e aí eu imagino, se Jesus Cristo passou por tudo quanto ele passou, que está descrito na Bíblia Sagrada, as ofensas, as traições, a série de coisas que ele passou, quanto mais nós não passaríamos também por lutas e adversidades? Se Deus permitiu que Cristo passasse por tudo aquilo, lógico, nós, inferiores a Cristo, menor do que Cristo, também passaremos pelas lutas, mas como Jesus Cristo venceu, suportou a provação, suportou as adversidades, e Deus o ergueu ao terceiro dia, assim também será para conosco. Nós não vamos perecer, o Senhor vai nos levantar. O Senhor vai nos levantar, bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes, no desespero de querer resolver logo as nossas adversidades, quantas besteiras nós fazemos na vida, muitas vezes também em nome de Deus. Muitas vezes nós agimos exatamente da forma como não é para agir. Primeira delas, julgando as pessoas. Nós julgamos muitas vezes pelo aquilo que os nossos olhos estão vendo, sem conhecer o conteúdo, aquilo que está dentro. Às vezes a gente olha para o irmão assim, não foi muito bem com a cara desse irmão aí não, né? Foi muito bem com a cara, que irmãzinha chata, tem uma cara de enjoada. Jesus, priorizemos apenas, queridos, a nossa vida. E desprezamos aqui o quê? Quem está ao nosso lado. A dor é minha, a minha dor é maior do que a sua, a minha luta é maior do que a sua. Olha, eu sou mais importante do que você. Olha, você está passando por luta, mas vamos resolver a minha situação primeiro. E depois a gente resolve a sua. Primeiro eu. Ninguém vê o que eu estou passando. Se coloca numa posição de, muitas vezes, de coitado. Ninguém vê o que eu estou passando. Estou passando pela luta. Ninguém vê o que eu choro lá no meu quarto. Tem até umas canções assim, né? Ninguém vê o tanto que eu choro lá no meu quarto. Olha, ninguém vê o tanto que eu choro dirigindo o carro. Vou ali e estou chorando. E muitas vezes nós quebramos princípios estabelecidos por Deus, porque exatamente acreditamos que a nossa situação é a pior do mundo. E obviamente, claro que não é. Claro que não é. Existem uma multidão de pessoas passando por situações piores do que a nossa. E às vezes pensamos também, olha, minha situação é difícil, sou eu que preciso de ajuda. Você tem que me ajudar primeiro. Ou você tem que compreender. Me compreende. Me compreende. A firmeza, queridos, no propósito para o qual eu fui chamado, me guia no caminho certo e me leva à obediência a Deus. Me traz a convicção de que eu não estou sozinho. Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu preciso entender que o governo é dele. Ele é dono de tudo que os meus olhos podem ver. Ele governa tudo aquilo que os meus olhos podem ver, que a minha alma e o meu coração podem sentir. Ele é dono absoluto de todas as coisas. Sendo Ele dono absoluto de todas as coisas, e eu me submetendo ao seu querer, à sua vontade, aos seus princípios, Ele também é o meu dono. E se Ele é o meu dono, Ele vai fazer comigo aquilo que é o melhor. Ele não vai me desamparar, não vai me deixar só. E aí eu entendo neste versículo que bem-aventurado o homem que suporta a provação, que eu preciso, irmãos, ser firme na caminhada. Eu não posso ser como a folha tocada pelo vento. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Hoje eu vou, não, amanhã eu não vou, não, eu não sei, não, exatamente é o contrário. Eu preciso ser firme na minha caminhada. Não é a multidão de palavras ou de pessoas que estão à minha volta que vão me levar a caminhar segundo aquilo que eles querem, mas eu devo caminhar segundo aquilo que o Senhor quer e determinou através da sua palavra. O segredo da minha vitória está na perseverança e na obediência aos princípios estabelecidos por Deus. E se assim eu caminhar, eu vou ter vitória na minha vida, eu vou conquistar coisas extraordinárias
que muitos vão olhar e vão dizer, como pode ele, ou como pode ela, conquistar tudo isso? Mas se esquece que existe um Deus que governa a nossa vida e que trabalha para aquele que nele espera. Eu acho lindo isso, esse versículo, quando diz, pastor Eizinha, que Deus trabalha para a gente está esperando, né? E olha, confiando nele, e ele está trabalhando para a gente. E o trabalho, é interessante ressaltar isso, que nós só recebemos uma vez por mês, não é verdade? Quem trabalha só recebe uma vez por mês. E aí, no decorrer deste mês, você vai passar 29, 30 dias ou mais sem receber. Mas você tem a convicção que vai receber, porque você trabalhou. É a mesma coisa, ele trabalha para aquele que nele espera. Você não tem hoje aquilo que você gostaria, mas você tem a certeza que chegar no dia certo, Deus vai prover para a sua vida. Assim como o salário que tanto esperamos, a graça e a bondade de Deus também há de vir sobre a nossa vida. Eu não posso ser como uma folha tocada pelo vento, um dia para cá, outro dia para lá. Eu preciso ter firmeza no propósito. Servir ao Senhor vai me trazer muitos problemas. Até conversava com o pastor Gideus outro dia, dizer para ele assim, pastor, se a pessoa quiser ter problema, é casar e servir a Deus. Aí ele disse, como assim? Eu falei, a pessoa está solteira, é uma tranquilidade. Casou, acabou, não manda mais em si, vem filho, aí um puxa para cá, outro puxa para lá. Tem comunhão, obviamente, claro que somos no Senhor. Mas passa por uma multidão de problemas. E o outro é aceitar Jesus. Às vezes está lá no mundo, na gandaia, na farra, faz o que quer, não acontece nada. Aí aceita Jesus, aí vem luta, vem um filho que dá problema, vem uma filha que dá outro problema, o marido enche a paciência, vem as cobranças, e tem que trabalhar para sustentar a casa, e vai, e uma multidão de problemas que nós arrumamos. A diferença vai estar agora no final da caminhada. Durante o trajeto, Deus está conosco nos ensinando, por aqui, por ali, ao buraco pula, ao buraco volta, dá a voltinha aqui. O Senhor vai estar nos ensinando o tempo todo através da sua palavra. E no final da caminhada, no final da jornada, Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Oh, aleluia, tenho para você, olha aqui, prepara a cabeça. Aí pode fazer uma chapinha bem bonita, as mulheradas fazem uma chapinha bem bonita, para aquela coroa caber certinho na cabeça, e você glorificar e saber, valeu a pena ser fiel ao Senhor, valeu a pena perseverar, valeu a pena suportar as provações. Eu não sou daqueles que desistem, que voltam para trás, mas eu persigo o caminho, a carreira que me está proposta em Cristo Jesus. Aleluia! Quando olhamos para a nossa vida, nós também vamos encontrar cicatrizes, feridas, frustrações, às vezes feridas causadas, normalmente a gente sente a dor, as feridas, e nos magoamos com quem nós convivemos, com quem nós amamos. Porque essas pessoas, elas têm valor no nosso coração. E são delas que nós não esperamos receber um não. São delas que nós esperamos um sim. É delas que nós esperamos, vem, eu estou contigo. Só que às vezes, querido, isso não acontece. E aí vem as cicatrizes. Eu fui abandonado. Eu pensava, olha, poxa amiga, eu contava com você, só que você me deixou na mão, estou tão ferido, estou tão magoado com você, eu estou tão entristecido. E às vezes, na adolescência, na meninice ou na juventude, uma ferida, uma cicatriz aberta por um não de um pai, por um não de uma mãe. E normalmente quando o pai e a mãe dizem não, sempre é para o nosso bem, é o cuidado do amor de quem nos gerou. E aí ele vai dizer, olha, não. E aí a gente vai ficar frustrado, vai ficar entristecido. Poxa, eu pensava que o pastor Elias ia me ajudar, ele não me ajudou. Olha, como eu estou revoltado. Não, eu preciso entender
que as cicatrizes que são abertas na minha vida, elas vão me aperfeiçoar a entender aquele que está ao meu lado, quando também estiver ferido, quando tiver também cicatrizes na vida dele, eu vou ajudar a sarar as cicatrizes. Por quê? Porque eu também passei por esse processo e eu entendo, eu fui cuidado pelo Senhor. Talvez não seja cuidado pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu amigo, pelos familiares, mas Deus cuidou de mim da melhor maneira, de dentro para fora. E ainda que eu pensar estar só, eu nunca estou só. Deus sempre vai estar comigo, Deus sempre vai estar conosco. Quando olhamos para a nossa vida, nós vamos encontrar cicatrizes. E essas cicatrizes, elas não podem ficar abertas. Nós precisamos fechar estas cicatrizes. Como nós vamos fazer isso? Através da oração, através da busca incessante do Senhor e o desejo de querer ser sarado. Às vezes as pessoas estão feridas, mas não querem passar pelo tratamento. Não querem ser sarados, mas não querem a bezetacil. Não querem o Voltaren. Por quê? Porque dói. A ferida talvez vai doer menos do que a medicação. Só que se a ferida permanecer, ela se alastra, nos deteriora e nos mata. Mas se eu tomar a medicação, ainda que seja ruim, ainda que seja uma bezetacil ou uma Voltaren, eu sei que eu vou ser curado. E às vezes Deus faz isso com a gente, pega a gente e diz: ei, acorda, este não é o teu lugar, levanta e anda. Porque eu tenho um caminho para você percorrer. E neste caminho, vou percorrer com você. Você não vai sozinho, não. Vou lá com você também. Além dessas cicatrizes que são provocadas, N outras cicatrizes nós também vivenciamos. Vamos ver as frustrações que sofremos quando desejamos algo que não conseguimos conquistar. A frustração da não conquista. Poxa, eu queria tanto, eu quis tanto, mas não foi possível, não foi desta vez. Obviamente, o Senhor sabe o que Ele está fazendo na nossa vida e Ele sabe a forma de trabalhar na nossa vida. E talvez você vai olhar também quantas noites mal dormidas, quantas noites no processo de oração clamando o favor de Deus. E muitas vezes a gente passa... Servo de Deus tem isso, né? Às vezes a gente gasta mais tempo orando pelo irmão do que por nós mesmos. Às vezes a gente começa a orar por nós, Senhor, eu preciso, daqui a pouco a gente se perde na oração e está orando por fulano e lembra, o Espírito Santo lembra que tem fulano que está passando por luta. Não, fulano está passando por luta, deixa aqui minha lutinha aqui de lado, deixa eu guerrear com meu irmão aqui também na oração. E começamos a orar, começamos a clamar por ele também, porque entendemos que ele precisa de vitória. Ele precisa ser abençoado. E as noites mal dormidas vai nos levar exatamente, queridos, para um caminho de reflexão. Eu preciso refletir, porque se não está fluindo bem, e se eu não estou dormindo bem, alguma coisa precisa acontecer. Será que Deus está me chamando para um momento de oração? Será que Deus está me chamando para um momento de reflexão? Será que o que Deus está querendo, e eu preciso entender isso. E o maior problema na vida do cristão é não entender aquilo que Deus quer fazer. E o não entender vai produzir na nossa vida essa frustração. Eu queria, mas o Espírito do Senhor, o Senhor não quer isso para você. Às vezes eu quero tanto, mas o Espírito do Senhor não tem isso para você. O Espírito do Senhor está comunicando com o teu coração. Olha, isso não é para você. A sua parte está aqui, está reservada. Pega a tua parte e dá glória a Deus e siga na tua caminhada. E quando isso também acontece, de não acontecer, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, bate um desânimo, porque as coisas não saíram do jeito que nós queríamos. Quem já ficou triste assim? Eu lutei e não deu certo. Eu creio que todos nós, não é verdade? Olha, poxa vida, não saiu do jeito que eu queria. E aí você prepara o leite, prepara a farinha de trigo, você prepara os ovos e o bolo sai esturricado, igual o meu torrado, que eu esqueci ele de desligar no fogo. Ixi, queimou o bolo.
E aí a gente vai ficando velho, a gente vai pegando umas coisas ruins, né? Estava até falando com Moisés há pouco. Eu era um exímio motorista, agora eu já estou pegando as quinazinhas do meio-fio, já estou pulando quebra-mola. É coisa da idade, né? A gente vai envelhecendo, a gente não vai perdendo a perspicácia e vai perdendo também aquela coisa de saber certinho como fazer. Aí eu até brincava com a Érica, falava, depois dos 45 é só ladeira abaixo e é só luta. Mas isso para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para o nosso coração. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, Ele se renova em nós dia após dia. E ainda que as coisas sejam ruins, a palavra também vai nos advertir que até o choro pode durar uma noite inteira. Mas ele tem um tempo estabelecido por Deus. A alegria vem pela manhã. Então eu tenho que ficar desperto para vivenciar aquilo que Deus está preparando para mim. Posso chorar a noite inteira, mas eu sei que a alegria ela vai vir. Por quê? Porque eu sei que o Deus que trabalha para mim não vai me deixar sem salário. Não vai me deixar sem a minha retribuição, porque é dele, é ele quem diz que vai nos dar. E se ele diz, então ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. O maior problema do ser humano, na minha concepção, e vocês podem discordar, não há problema algum, é exatamente a questão de relacionamentos. Eu com o meu próximo, eu no trabalho, eu na família. O maior problema para mim, na minha visão, é de relacionamento. Pegar duas cabeças pensantes, exatamente diferentes, e aí você dá glória a Deus quando você acha alguém que pensa igual a você, mas na maioria das vezes os pensamentos são divergentes. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, e aí nesta convivência diária é que surgem os conflitos, é que surgem os problemas. Então eu preciso entender que vai ter adversidade, vai ter o problema de relacionamento. E isso vem lá desde o Éden. Os problemas, quando eu digo que para mim o maior problema de relacionamento, eu me reporto a lá no Éden, quando Adão tinha tudo com Deus e ele fez o que não era para fazer. Quando Caim e Abel vivem aquele imbróglio, e aí, quando vai vivenciando isto, a vontade de Deus na nossa vida, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus tem para nós, a gente vai tendo umas dificuldades no relacionamento para com o Senhor. E a dificuldade do relacionamento com o Senhor, muitas vezes não é nem entender a palavra, que às vezes a gente entende, mas a maior dificuldade no relacionamento com Deus é de submissão ao seu querer, à sua vontade. Às vezes nós sabemos. Falava com um colega outro dia, eu falei, olha, eu nasci num lar evangélico, fui criado na igreja desde menininho, então se eu tenho erros e tenho pecados na minha vida, todos eles foram cometidos, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra e estando dentro da igreja. Ou seja, eu tenho consciência do que é certo e do que é errado. Diferente daquele que lá pelos seus 40 anos aceita Jesus e vem para a igreja, né? Ele não, às vezes não tinha lá atrás o conhecimento da vontade de Deus, mas eu tive o ensinamento correto, e se eu errei porque eu quis errar. Foi porque eu conhecia a verdade, mas o pecado conseguiu me dominar por algum tempo. Hoje não mais, para a glória de Deus. E aí, queridos, no livro de Hebreus, lá no capítulo 10, no versículo 38, vai me dizer, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Na Bíblia, o retroceder ou recuar tem alguns significados diferentes, mas normalmente fala de desistência. E a palavra de Deus vai me dizer que se eu propus algo no meu coração, eu preciso ser firme naquilo que eu propus no meu coração. E se eu propus no meu coração servir ao Senhor, eu vou seguir este caminho, custe o que custar, e venham as dificuldades que vierem, eu vou permanecer, porque eu estou firme no meu propósito, de que esse tempo nessa terra é um tempo determinado, mas logo eu voltarei para a casa do meu Pai, e eu estarei com Ele na glória, e reinarei com Ele para sempre.
Eu preciso ter esta convicção. Eu preciso entender que eu não posso ficar mudando de caminho. Igual uma prova que eu não sei o cálculo de matemática e eu fico chutando. É 10, é 6, vai dar 8, aqui dá 4, aqui dá 5. Não, a vida não é isso. A vida, ela é criteriosamente estabelecida por Deus com começo, meio e fim. Nós não somos eternos nesta terra. Tudo aqui é passageiro. Mas aquilo que o Senhor nos promete no final da caminhada, isso permanece para sempre. Isso permanece para sempre. E eu quero te chamar a tua atenção para qual adversidade você está tendo dificuldades de enfrentar hoje. De olhar para dentro de si e saber, olha, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali, eu preciso melhorar. Você olhar para você, porque, queridos, você não pode mudar o caminho no qual Deus te colocou. E muito menos pegar um atalho. Você precisa ser firme no propósito de servir a Deus e olhar para a salvação, para a vida eterna. Porque as coisas neste mundo, elas são efêmeras, elas são passageiras. E eu não posso ficar mudando o caminho todo dia. Aquilo que era a vontade de Deus ontem para mim, hoje já não é mais. Os objetivos ontem eram hoje já não é mais, não são os mesmos. Aquilo que eu comecei já não serve mais, agora eu quero outra coisa. Como criança fica com um brinquedo, chegou, ela recebe o brinquedo, ela fica numa alegria, pegou aquele carrinho, aquele tratorzinho. Quando é amanhã você vai ver roda de trator para cá, vai ver volante de trator para lá, vai ver o brinquedo virado lá no meio do quintal. Não. A nossa vida, ela precisa estar firmada nos princípios estabelecidos por Deus e seguir no propósito firme. Não vou nem para a esquerda, mas eu também não vou nem para a direita. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo, é Cristo. E aí, eu vou ter as adversidades, mas eu também vou passar por elas. Porque o Senhor está comigo. E eu não posso de forma alguma mudar o caminho, pegar atalhos, sair para cá, sair para lá. Não, eu tenho que ter a convicção do chamado de Deus para a minha vida. E o chamado de Deus para a minha vida é para a salvação. O resto são adereços que agregam na minha fé e na minha santificação. Mas o principal da caminhada com Deus é vida eterna. Vida eterna. E Romanos, lá no capítulo de número 12, queridos, vai nos trazer um convite a viver na esperança, na paciência, na oração, mesmo em face das dificuldades. Vem luta, mas eu sei que Deus está comigo. Vem luta, mas eu sei que vai passar. Precisamos ter firmeza no propósito de nossa vida. Nossa vida é para Cristo, é dele, é para Ele, é por Ele, é para a glória dele, é para Ele. Eu vivo para louvar e glorificar o nome do Senhor. E quando eu faço isso, eu ando neste caminho, o Senhor acrescenta tudo aquilo que eu necessito. Às vezes eu não vou ter um caminhão cheio, mas vou ter um carrinho, porque o Senhor não vai me deixar faltar. O Senhor vai suprir todos os momentos da nossa vida. Precisamos ter firmeza no propósito de servir ao Senhor. Muitas vezes aquele que está ao nosso lado está tão ferido quanto nós mesmos, está tão desanimado quanto nós mesmos, mas eu não posso me curvar diante das adversidades, não posso me calar diante daquilo que surge à minha frente. Eu preciso olhar para o Senhor e olhar para o meu irmão. Dá a mão aqui, irmãos, embora, vamos juntos. Eu estava indo rápido porque eu estava sozinho, vou mais devagar, mas você vai comigo. E você vai chegar comigo aonde Deus estabeleceu para você e eu estarmos. Suportar o dia mau não é algo fácil. Hoje mesmo nós estamos passando pelo momento da irmã Inês, né? Ela partiu para o Senhor. É um momento para a família de tristeza, mas lá no fundo aquela alegria de saber que se partiu, partiu para o Senhor. Então, tem coroa, tem recompensa. E suportar o dia mau, para nós, não é algo muito fácil. Mas suportar o dia mau
perseverar no propósito, queridos, que é isso que eu quero que você entenda. O propósito para o qual você foi chamado. Você não se desviar do caminho, não olhar nem para um lado nem para o outro, não olhar para si e achar que você é o pior dos mortais, não, mas de você produzir essa luta, essa adversidade, o dia mal, produzir na sua vida amadurecimento espiritual. Produzir na sua vida obediência a Deus a todo custo. Produzir na tua vida uma fé não fingida, uma fé firme. Eu sei em quem eu tenho crido. O mundo está acabando, está desabando para cá, para lá, mas eu sei que o meu Redentor vive, que Ele está no governo e que Ele está fazendo tudo perfeito. Suportar o dia mal vai me fazer resistir ao pecado. O pecado já não me domina mais, mas sim o Espírito do Senhor domina a minha mente, o meu corpo e a minha alma. E quando o pecado bate a porta, eu consigo dizer não, não, aqui está o Senhor. Suportar o dia mal é produzir quebrantamento de coração e entender que aquele que também está ao seu lado precisa ser alcançado, precisa de bênção, precisa de vitória, tanto quanto você deseja. A fé não fingida, irmãos, nos leva a compreender a grandeza e a capacidade de Deus de superar nossas expectativas, porque Deus sempre faz o melhor. Deus sempre fará o melhor. Você não é a roupa que você veste. Você não é o carro que você anda. Você não é a casa que você mora. Você não é o emprego que você tem. Porque tudo isto é decoração na nossa vida. Você é aquilo que você faz. O seu testemunho, as suas atitudes. Você é aquilo que você fala, aquilo que procede do seu coração, segundo o Espírito Santo de Deus. Não se pode jorrar água doce da mesma fonte. Se a fonte jorra 2 tipos de água, nós sabemos que esta fonte está contaminada. Precisa passar por um processo de purificação. E assim a purificação na nossa vida, ela é feita através da leitura da palavra e do Espírito Santo de Deus e da oração. Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele nos molda. E eu permaneço firme no propósito. Se você encontrar alguém com 2 tipos de água, você já sabe que esta fonte é contaminada. O chamado de Deus para nós hoje, queridos, é de uma autoanálise. Olhar para dentro de mim e ver que, dizer para o Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Purifica-me, Senhor. Eu quero ser limpo como a branca neve. E eu quero ser transformado de dentro para fora. A vestimenta a gente troca toda hora, todo dia. Cabelo se arruma de um jeito, de outro, todo dia. Faz chapinha, faz isso, faz aquilo, se arruma, você põe do jeito que você quer. Mas o nosso interior, ele não pode ser do jeito que nós queremos. Precisa ser do jeito que o Senhor quer. Do jeito que Ele quer. E aí nós temos 2 opções, já que nós fomos chamados por Ele, chamados para Ele, chamados para fazer a obra dele. Nós temos 2 opções. Ou iremos pelo caminho fácil, ou menos difícil, ou iremos pelo caminho totalmente difícil. Porque uma coisa nós precisamos ter em mente: aquele que começou a boa obra não vai parar enquanto não terminar, enquanto ele não concluir. E pode doer aonde for, irmãos. Pode doer aonde for. Deus vai continuar trabalhando na moldagem, na formação da nossa vida. Porque Ele sabe o que nos espera lá na frente e o que Ele tem preparado para cada um de nós. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Suporta, está difícil,
mas aguenta mais um pouco. Vai firme, fica firme. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ter sido provado, é depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles a quem Ele ama. O objetivo principal deste texto é nos orientar a vencer o dia mau, porque depois da provação vem a recompensa. Seja firme no propósito, seja firme no caminho, não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, não vá na conversa dos outros, olha, atenta para aquilo que a palavra está dizendo, ela é a verdade, ela sai do trono de Deus para a nossa vida, para nos guiar no caminho que Ele mesmo tem preparado para cada um de nós. E as demais coisas que nós necessitamos, o Senhor vai acrescentar na minha e na sua vida. A sua parte é obedecer, se submeter ao querer de Deus. A sua parte é olhar para o Senhor e dizer, faz, Senhor, a obra na minha vida. Vai doer, mas o Senhor vai fazer o melhor. A sua parte é dizer, Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou? E o Senhor vai dizer, é por aqui. A sua parte é entender aquilo que Deus quer e dar o primeiro passo. E os demais passos, o Senhor vai caminhar contigo e te conduzir pelo caminho que Ele mesmo preparou. Que coisa interessante, Ele prepara o caminho, Ele nos coloca no caminho, Ele trabalha na nossa vida para nós entendermos o caminho, Ele permite as lutas e adversidades, as provações, mas Ele também prepara a recompensa para aquele que permanecer até o fim. Permaneça até o fim, não se desvie do caminho. Creia que Deus tem o melhor para você. Creia que Ele está trabalhando, você está esperando, às vezes tem o dia mau, tem frustração, mas tem dia bom, da presença do Senhor, do amanhecer ao entardecer, tem coisas boas vindo do Senhor para a nossa vida, para a igreja, da qual Ele preserva com a sua mão forte e poderosa. Não desanima, fica firme no propósito e siga a carreira que te está proposta, e no final recebe o prêmio, a coroa da vida eterna que Deus tem preparado para cada um de nós. Permaneça firme no propósito. Não se encante com as coisas desta vida. Como eu disse, você não é roupa que você veste, não é carro que você anda. Às vezes a gente vê a pessoa de paletó e gravata, nossa, aquele dali tem dinheiro. Às vezes está mais quebrado do que tudo. Não tem R$1 no bolso. Às vezes está andando no carro chique, pagando prestação, que é o comum no mundo, né? Mas a gente precisa entender que Deus tem o melhor para nós. E o chamado de Deus para nós nesta noite é o de refletirmos e aprimorarmos os nossos passos segundo o princípio estabelecido por Deus. Você não vai perecer, pode ter certeza disso, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem crê nisso, diga amém. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, nós recebemos a Tua palavra. E muitas vezes as adversidades da vida tendem a nos parar. Traz desânimo, traz medo, muitas vezes um choro incontido. As lutas, muitas vezes, nós não queremos passar ou enfrentar, porque elas doem. Às vezes, nos frustramos com as pessoas, nos decepcionamos com as pessoas, e guardamos mágoas, ressentimento, porque achamos que a nossa situação ela é a pior de todas. Ou talvez a luta é a maior de todas. Mas nesta noite, Senhor, a Tua palavra nos traz uma advertência a permanecermos firmes na fé, a suportar a provação. E quando o Senhor fala conosco através da Tua palavra de suportarmos a provação, o Senhor também nos faz uma promessa: vai haver recompensa para aquele que não desistir. Então, Deus, caminha conosco todos os nossos dias. Tira de nós o medo, a ferida que alguém nos causou. Sara esta ferida, Senhor.
porque precisamos de comunhão e comunhão plena no Teu Espírito Santo e para com os meus irmãos. Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és dono de todas as coisas, Tu és o nosso dono. Por isso, ó Deus, nos fortalece os joelhos trementes, nos fortalece na caminhada, fortalece as nossas pernas, as nossas mãos na Tua obra, o nosso coração na Tua palavra, os nossos olhos em Cristo Jesus. Fortalece-nos, ó Deus, de maneira que não venhamos pegar nenhum atalho nesta caminhada. Podemos até chorar, Senhor, por uma noite, mas no amanhecer vem a alegria, vem o bálsamo que é derramado do Teu trono sobre as nossas vidas. Como igreja do Senhor, que possamos caminhar unidos, um ajudando o outro, um cooperando com o outro sempre, e que o Teu Espírito Santo domine a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, e que tudo aquilo que fizermos, ó Pai, não seja para nos envaidecer, mas seja para louvor da Tua glória, seja para louvor do Teu santo nome, porquanto Tu és perfeito. Guia-nos no caminho, Senhor, guia-nos, ó Deus, de maneira tal que possamos chegar ao final da jornada e assim recebemos o prêmio que nos está reservado, que nos está preparado. Ah, Senhor, traz alegria ao coração ferido, traz ânimo ao desmotivo para continuar na Tua casa, para continuar nos Teus caminhos. Traz, Senhor Deus, motivação, e a motivação maior que nós podemos ver é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Muito obrigado por Teu amor. Obrigado pelo dia mau, porque o dia mau também me faz entender que Tu és bom, que Tu és perfeito. Fica conosco, Deus, todos os dias da nossa vida. Não retires de nós o Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra fique guardada, entranhada no nosso coração, e que ela seja lâmpada para os nossos passos de cada dia. Abençoa, Deus, cada lar aqui representado, cada família, cada um, ó Pai, que tem temor de perder, traz a convicção de que em Ti só existe vitória. Nunca há derrota quando estamos com o Senhor. Traz a Tua bênção sobre cada criança, Senhor, sobre cada adolescente, sobre cada homem, cada mulher, cada lar aqui representado. Nos dá força, nos dá disposição e alegria para continuarmos a caminhar a carreira que nos está proposta e ficar firmes no propósito de Te servir todos os dias da nossa vida. Deus, muito obrigado por tudo. Esta é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda a glória do Senhor. Pastor Lutero.